Nesta aula 4 da unidade 2, eu quero refletir com vocês sobre a possibilidade de questionarmos a cosmovisão iluminista. Mais do que aplicar a grade de cosmovisão à visão iluminista de mundo, eu quero pensar o próprio iluminismo. Existe mesmo uma cosmovisão iluminista? Quando eu comecei a pensar isto, me pareceu fácil no primeiro momento, né? A ideia de razão, como verdade absoluta e etc., muito parecido com o materialismo, mas não me parecia muito consistente o meu próprio pensamento sobre essa cosmovisão iluminista. E eu comecei a entender o porquê. Comecei a perceber, por exemplo, que quando estudamos o iluminismo é ensinado assim: havia uma prevalência da monarquia absoluta e a monarquia explicada como algo de direito divino. Os reis tinham direito outorgado por Deus para governar de forma absoluta, e de repente os iluministas começaram a questionar isto usando a razão, e houve um confronto entre a razão e a monarquia por direito divino, e o poder do clero para sustentar a monarquia foi questionado. Então o iluminismo é ensinado dessa forma. Eu acabei gastando um tempo assistindo alguns vídeos de preparação para as provas do Enem, alguns vídeos aí sobre o iluminismo, e a história é sempre a mesma. É contada dessa forma, como se o iluminismo fosse uma ruptura radical com a religião. E ninguém, desses vídeos que eu tenho visto, no material didático que eu tenho olhado, ninguém faz uma correlação entre um desenvolvimento da fé reformada e essa ideia de ruptura com a monarquia por direito divino. Por exemplo, ninguém menciona Lutero, muito raramente alguma menção é feita à tradução da Bíblia por Martinho Lutero, e a ideia de Lutero de que todas as pessoas deveriam aprender a ler e escrever para terem acesso à leitura das Escrituras, e como tudo isso foi mudando a cosmovisão das pessoas. Então eu trouxe aqui algumas obras que antecedem ao período que é chamado como o surgimento do iluminismo, ou a ideia da razão contrapondo-se à religião. O primeiro, evidentemente, a tradução da Bíblia por Lutero. E aqui eu quero fazer mais uma autobiografia aqui, né? Uma vez eu encontrei um professor bastante cético, bastante iluminista, bastante racional, que ele ficou bastante surpreso com um filme que ele tinha assistido no final de semana, e ao encontrá-lo na segunda-feira, dentro da universidade, ele disse: professor Inês, esse final de semana eu descobri qual foi a bomba atômica que instaurou a Idade Moderna. E eu olhei para esse professor e disse: mas do que é que você está falando? E ele falou: eu assisti o filme Martin Luther. Isso foi em 2003. O filme tinha acabado de ser lançado e ele disse: a bomba atômica que instaurou a Idade Moderna foi a tradução da Bíblia para a língua do povo. E eu fiquei bastante surpresa de perceber a conscientização deste professor sobre o papel da Bíblia na promoção de uma nova visão do mundo. Depois nós temos as Institutas de João Calvino, escritas ali por volta de 1540, ele começa a escrever em 1540, e período que Lutero já tinha traduzido a sua versão da Bíblia. Lutero começa essa tradução ali por volta de 1520, ele publica suas teses em 1517, tudo isso antecedendo o tal período de início do iluminismo. Mas nós temos outras duas Bíblias aqui como propulsoras de uma nova forma de pensamento. A Bíblia de Genebra, também traduzida ali no contexto de Calvino, e em 1607 a Bíblia King James. E a tradução da Bíblia King James, ela é muito curiosa, porque o rei Tiago, o rei James, que assume o reinado da Inglaterra em 1603, ele quer uma versão da Bíblia que não seja nem favorável ao pensamento protestante e nem favorável ao pensamento católico. O que é que ele faz? Ele coloca tradutores católicos e protestantes para trabalharem juntos. E quando o grupo católico quer ver numa palavra, numa passagem lá dos originais, algo que lhes favoreça, o outro grupo está ali para fazer a análise, a checagem mais radicalmente possível, o mais acuradamente possível, dizendo: não é isso que este conceito significa. E a mesma coisa quando o grupo protestante, de alguma forma, quer trazer um conceito para uma visão de governo mais
vinculada a um pensamento calvinista que questiona o pensamento da autoridade soberana dos reis, quando esse grupo de pensadores pretende interpretar de alguma forma que os outros não concordam, eles vão questionar, eles vão checar e acabam tendo que ceder em muitos pontos ao reconhecerem que aquela é a significação original da palavra, aquele é o sentido original da palavra, e eles precisam abrir mão o tempo todo de algumas coisas, os dois grupos. Os dois grupos precisam ceder em algum momento e temos a Bíblia King James como produto de reflexões racionais sobre o texto revelado. Então nós temos aqui essas 4 obras que precedem a ideia de que a razão supera a religião. Aqui nós temos a razão sobre a religião, a razão interpretando os textos sagrados, analisando e aí questionando o status quo, questionando o clero, questionando a monarquia a partir da revelação, a partir dos textos bíblicos. Então é um retorno à religião cristã, aos textos judaico-cristãos primitivos e não retorno aos textos gregos, da filosofia grega, mas sim este retorno a este pensamento teológico examinado de forma acurada pela razão. É isto que vai promover grandes mudanças em termos de governo civil na Inglaterra, na Escócia, na Holanda e depois nos Estados Unidos. E isto não tem nada a ver com o pensamento iluminista. Considerando o que eu acabei de dizer, que isto não tem nada a ver com o pensamento iluminista, eu posso simplesmente refazer e dizer que se isto está ligado ao pensamento iluminista, ele está ligado numa posição inversa. Esses eventos não foram influenciados pelo iluminismo, esses eventos influenciaram o iluminismo. Então a ideia da razão, ela foi resultado deste olhar para as escrituras de uma forma mais independente, as pessoas tendo possibilidade de ler o original, de interpretar o original, de se aliançarem como grupos de pessoas que agora pensam diferente. E nós temos aqui alguns documentos que também não são mencionados quando se fala de iluminismo, mas são documentos que precedem escritores como John Locke, por exemplo. São declarações de fé de pessoas que começaram a ler as escrituras e interpretá-las. Por exemplo, os cânones de Dort. Por exemplo, a confissão de fé dos príncipes, chamados príncipes protestantes. São príncipes, são governantes que começaram a ler as escrituras, começaram a perceber relevância nesta leitura, começaram a perceber que era necessário ensinar o povo a ler para que o povo tivesse acesso a estas verdades reveladas, e numa assembleia em que o imperador exige que eles se retratem e que eles voltem atrás e que eles se unam novamente a uma única igreja, eles declaram que não podem ir contra a sua própria consciência, como Martinho Lutero tinha feito anos antes. Estes príncipes assumem a sua independência em relação à igreja imperial, em relação ao império, ao Sacro Império Romano. Eles assumem a sua independência com base na sua fé iluminada pela razão. Não é uma ruptura com a religião, mas é a ruptura com uma forma de religião e uma valorização, um direcionamento, um redirecionamento para as escrituras sagradas. Mas podemos voltar agora para a ideia do iluminismo, essa ideia mais crua, né, de que o iluminismo seria essa ruptura com a religião e seria a centralidade da razão. Aí sim, vamos aplicar a grade de cosmovisão, dizendo que, nesse contexto, nós temos a criação, que é a liberdade e neutralidade da razão em todas as áreas da vida. Cada um conhece uma parte da realidade, não há conhecimento verdadeiro. Então, a deusa é a razão. No contexto da criação, as coisas são relativas, porque cada pessoa conhece uma parte da realidade. Qual é o problema? O problema é a religião. A religião deveria deixar as pessoas buscar interpretação da vida, das artes, da beleza, do certo e do errado por sua própria conta, por meio da sua própria razão, mas a religião traz dogmas, a religião traz imposições. Esse é o problema. Qual é a solução? A solução é destruir todos os representantes religiosos, substituir o culto a Deus pelo culto à nova divindade nacional, que é a razão. A cosmovisão iluminista, então, propõe uma separação total entre razão e revelação. A cosmovisão iluminista tem um credo, e o credo do iluminismo é a autonomia. Significa destruir toda a verdade externa e descobrir a verdade somente pela própria razão.
Imagine o indivíduo fazendo isso, destruir toda a verdade externa, construir a própria verdade de forma racional, aquilo que é verdade para mim, pelo uso da minha própria razão. E a ciência é a fonte exclusiva de conhecimento genuíno. Isso quer dizer que algumas pessoas vão utilizar a razão e vão fazer ciência e vão encontrar o conhecimento genuíno, e todas as outras pessoas que não tiverem acesso a essa busca de conhecimento por si mesmas, por meio da ciência, todas essas pessoas vão acabar aceitando o dogma da ciência, aquilo que foi proposto como verdade por meio da ciência. A natureza é a única realidade. Somente existe o que é observável, o que é explicável por meio das leis naturais. E a razão científica é o único caminho para a verdade. E nós passamos de uma visão religiosa para outra visão religiosa, porque agora quem é que vai declarar para as pessoas comuns o que é a verdade? Será uma revelação oferecida pelos cientistas, sendo que estamos dentro de todo aquele contexto que o cientista tem uma visão parcial dos fatos, dos fenômenos observáveis. O cientista é uma pessoa limitada pela sua própria condição de ser humano. Então a ciência que se propõe a oferecer a verdade, que se propõe a ser a fonte da verdade, essa ciência não é, em última instância, confiável, e ela passa a ser também, em alguma medida, uma forma de revelação. Avançando aqui nesse pensamento da cosmovisão iluminista, apenas alguns autores, algumas informações gerais sobre alguns autores, embora ilustrados aqui no meu slide com muitos livros, mas é importante entendermos essa cronologia do iluminismo. John Locke, por exemplo, é apresentado como sendo um dos primeiros, ou o primeiro pensador significativo do iluminismo. E quem era John Locke, senão um puritano, um separatista, alguém que rompeu com a Igreja da Inglaterra por questões de cosmovisão cristã. Ele começa a pensar teologicamente. Ele escreve 2 tratados sobre governo civil, inspirado no que ele vê nas Escrituras. Por exemplo, o 2º tratado sobre governo civil, John Locke faz uma interpretação do Gênesis e questiona a teologia do direito divino dos reis, com base numa interpretação bíblica da ideia de governo, que Deus deu aos homens o domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre todas as obras criadas, mas não deu o domínio sobre os outros homens. Vários livros do John Locke trazem essa reflexão teológica, e ele acaba sendo alguém que contribui muito para o pensamento de governo representativo, de governo liberal, com base nas escrituras sagradas e não rompendo com essas escrituras. Aqui é a ordem dos pensadores iluministas. John Locke viveu de 1632 a 1704, Isaac Newton de 1642 a 1727, e num período bastante longo da vida deles, eles foram amigos. Existe um livrinho chamado John Locke em 90 minutos, e conta a história de John Locke, e o livro é escrito a partir de uma cosmovisão materialista. O autor acaba quase que se desculpando no final do livro, dizendo: os leitores ficaram frustrados ao saberem que John Locke e Isaac Newton passavam muitas horas discutindo teologia. E Isaac Newton acabou escrevendo alguns comentários às epístolas de Paulo. Então nós temos 2 grandes chamados iluministas que estavam muito próximos de uma teologia reformada, e seus pensamentos refletem isso. Voltaire, sim, esse é um antagonista da cosmovisão cristã, alguém que zombou muito dos textos escritos, zombou muito da história hebraica. Mas nós temos Rousseau, que é alguém que transita um pouco nas 2 áreas, quer romper com a religião, mas usa muitas questões da Bíblia para defender as suas ideias. E nós temos o Barão de Montesquieu, um francês, mas ele vai para a América do Norte, ele estuda a forma de governo implantada nas colônias, que não tem muito a ver com o iluminismo, tem a ver com a percepção calvinista de governo, de Estado, de autogoverno. Nós veremos isso em unidades futuras. E Montesquieu acaba sendo o autor dessa divisão de poderes, da teoria, pelo menos, da divisão de poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. E olha um texto de inspiração para o Montesquieu. No livro de Isaías é dito: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador,
Ele é o nosso rei, ele nos governará. Então aqui nós temos em Deus a ideia do legislador, do executivo e do judiciário, e os cristãos reformados percebiam que só Deus pode assumir esses três poderes em si mesmo. Nenhum outro ser humano poderia ter acumulado esses poderes. É necessário haver separação entre Estado e Igreja, entre o governo legislativo, o governo judiciário e executivo. Então nós temos o espírito das leis, escrito pelo Montesquieu, bastante influenciado por uma cosmovisão cristã, e ele é tido como um dos principais iluministas. Portanto, mais uma vez o nosso questionamento: até que ponto existiu um grupo de pessoas que deliberadamente e unanimemente, de comum acordo, decidiram não consultar os textos sagrados e defender ideias apenas a partir da sua própria razão? Estes e outros questionamentos, nós continuaremos com eles nas próximas aulas e nas próximas unidades.